Aula 2 do módulo 2, vamos entender como definir esse tema sem nenhum mistério aí. Então, vamos começar entendendo que não existe apenas uma forma correta de escolher o tema. Se alguém te falar isso, saiba, essa pessoa está mentindo, porque somos seres únicos, né? Temos a nossa individualidade. Então, a forma que eu escolho não é a mesma forma que você precisa escolher. Por isso aqui, eu vou te apresentar algumas sugestões de como escolher esse tema, tá bom? Isso não significa que é regra. Significa que dentre todos os alunos que eu já tive, todos os TCCs que eu já vi, eu identifiquei algumas maneiras mais fáceis que levam à escolha desse tema, tá bom? Outra coisa que é importante eu falar para você nesse exato momento é essa parte de decidir, para algumas pessoas é muito simples. Eu vou fazer isso e acabou. Agora, para outras, eu entendo que gera um certo desconforto. Mas vamos pensar assim, que agora você está no momento ideal para escolher uma coisa em específico. Quanto mais abrangente for a tua escolha, pior será ao longo do caminho. Porque aí, cada decisão que você tiver que tomar, você tem muitos caminhos possíveis. E isso não vai ser nada bom para você. Vai gerar estresse, vai gerar retrabalho. Então, eu estou te avisando desde já, tá? Não é tão simples escolher, não. Você pare um tempinho, reflita com você, e a primeira coisa a se pensar é a seguinte: o teu tema vai ser teu companheiro ao longo de 1 ano de TCC. Então é 1 ano grudadinho com aquela criatura. Escolha bem para não se arrepender, tá bom? E faça a sua escolha, porque temos que fazer, beleza? Bora lá! Então, eu separei aqui 5 formas principais para você escolher um tema com mais facilidade. Isso não significa que você não pode mesclar isso aí e ver o que é mais natural para você, tá? Mas eu acredito que essas 5 maneiras já vão expandir a tua mente e falar: é assim que as pessoas escolhem. Então, vamos lá. Opção 1, afinidade por um tema. Opção 2, visão de um problema. O C é visão de uma oportunidade. D, afinidade por uma grande área. E E, visão de mercado de trabalho. Vou explicar cada um desses para você entender qual é o caminho mais natural para você ou como mesclar esses caminhos aí. Então, a primeira aqui, ó, afinidade por um tema. Gente, a primeira coisa que eu preciso falar é que a minoria corresponde a essa categoria aqui. Por quê? Porque essa afinidade por um tema é geralmente aquele aluno que lá desde o começo da faculdade ou desde o meio da faculdade se interessa por um tema específico e fala: cara, um dia eu vou pesquisar sobre isso, um dia eu vou entender melhor sobre esse tema. Acontece? Sim, acontece. Né? Já tive alunos e tudo. Mas não é o mais comum de acontecer. O mais comum mesmo é a indecisão agora nesse momento de escolher. Então, se o teu caso for afinidade por um tema, beleza, vai, continua, tá bom? Mas não deixe de ver as outras opções aqui, porque pode ser que você utilize alguma informação para colocar aqui nessa tua temática que já está previamente definida. Agora, a forma B aqui, a segunda forma de definir a temática, está relacionada com a visão de um problema. Então, eu vou descrever duas pessoas que geralmente, dois perfis diferentes que geralmente tomam a decisão a partir dessa visão de problema. Então, a primeira pessoa é aquela que está inserida no meio e que vê esse problema de perto e fala assim: cara, a arquitetura ou o urbanismo ia resolver isso aqui. Tô passando por isso aqui na minha família, tô passando por isso aqui no meu cotidiano, tô vendo isso aqui acontecer. Isso aqui eu conseguiria resolver com a minha área de estudo. Então, eu vou estudar sobre isso no TCC. Então, essa é a primeira pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, lá na minha família tem um familiar que teve que fazer tratamento de câncer e ele tinha que viajar toda semana para ir para determinado lugar, ou, por exemplo, para a capital do meu estado, em busca de tratamento. Só que lá ele não tinha onde ficar. Então, eu percebo que esse é um acontecimento recorrente. Isso aconteceu comigo, acontece com outras pessoas. E como eu poderia auxiliar nesse sentido? Bom, meu tema de TCC ele pode ser uma casa de apoio para pessoas em tratamento de câncer, na cidade tal, que é uma cidade que concentra pessoas de todos os lugares do meu estado para fazer esse tipo de tratamento. Putz, esse aqui é um tema de TCC, porque eu vivenciei um problema assim, eu sei como isso é terrível, entendeu? Então, assim, essa visão do problema, ela pode partir de uma experiência própria ou uma experiência que você vivenciou na tua família. Segunda opção aqui, dentro dessa visão de um problema, que eu vou te falar que eu me encaixei nisso para definir o tema do meu TCC. Você pode ser uma pessoa muito crítica, então assim, eu tô vendo aqui um problema que eu não tô curtindo. E esse problema está chamando minha atenção. Como que eu vou resolver esse problema?
né? Talvez na prática eu não tenha como resolver isso, mas nossa, se o meu TCC fosse isso aqui, eu poderia ajudar a resolver ou pelo menos a diminuir esse problema, né? Mitigar isso aqui. Então, por exemplo, vamos entender aqui. Tem uma região na minha cidade que ela sempre sofre com alagamentos. Nossa, é alagamento, é enchente também em período que chove demais, né? O alagamento, qualquer chuvinha já está alagando. E nossa, por coincidência, essa região começou a se tornar uma região desocupada, porque os moradores começaram a sair dali em busca de novas regiões da cidade para viver. E, consequentemente, essa região ela tem bastante indício de assalto. Então, as pessoas que estão passando por aquela região ali a pé, por exemplo, elas acabam sendo assaltadas. Isso acaba gerando medo, insegurança no local. Nossa, então eu posso fazer um TCC para fazer uma intervenção ali. Porque se eu fizer uma intervenção urbana nesse local, eu posso transformar totalmente esse local e trazer o quê? Uma vitalidade novamente. Eu posso trazer as pessoas para esse local, como tratando dessa região de alagamento. Então, como tratando especificamente de drenagem urbana, de uma intervenção legal. A forma C de se definir um tema, gente, é como uma visão de uma oportunidade. Então, o que acontece aqui? É meio parecido com a visão de um problema, só que aqui você olha uma situação específica em algum lugar específico e já consegue enxergar um futuro projeto ou um futuro estudo como uma oportunidade mesmo. Vamos de exemplo. Então, assim, durante a pandemia eu percebi que dentro da minha cidade começou a existir um movimento de incentivo e de pessoas praticando o ciclismo por esporte. Então, isso era uma coisa que até existia antes, mas se intensificou muito. E, inclusive, eu virei um ciclista e comecei a praticar a bike ali nos finais de semana. Depois eu comecei a achar um grupo de pedal. Então, isso aqui é uma oportunidade. Poxa, porque eu posso aliar toda essa situação onde eu já tenho argumentos que as pessoas estavam buscando contato com a natureza, buscando a prática de esporte em ambiente aberto. E aí eu posso aliar isso com o que é uma oportunidade da minha cidade crescer no quesito cicloturismo, né? Então, eu poderia pegar essa situação aqui e criar um tema de TCC abrangendo uma ciclorrota, né? E também pontos arquitetônicos específicos que dessem apoio a esses ciclistas, né? Posso até pensar numa questão de pousada, talvez, dependendo do tamanho do percurso que eu chegar, né? Então, isso é algo para ser explorado aqui na pesquisa. Mas eu acho que eu vou para esse lado, para esse tema, vendo como uma oportunidade de explorar o turismo, a saúde da população, o incentivo à prática de esporte, a cultura, o lazer. Então, tem bastante coisa atrelada. Isso aqui é um bom tema de TCC. Então, olha só a visão de uma oportunidade. Pode ser que você se depare com isso ao longo aí da tua caminhada e essa é uma ótima forma de criar uma temática de TCC. Aqui passamos para a opção D. Então, afinidade por uma grande área. O que isso significa? Que, basicamente, a nossa faculdade de arquitetura e urbanismo está dividida em duas grandes áreas, arquitetura ou urbanismo. Isso não é novidade para a gente, mas, na verdade, às vezes a gente não se dá conta que isso pode auxiliar em muito a nossa tomada de decisão para o TCC. Então, o que acontece? Quando você realmente não se identificou com nenhum passo anterior ali, de escolher um tema por afinidade, um tema porque você viu um problema ou um tema porque você viu uma oportunidade, pode ser que você comece a enxergar por isso, pela arquitetura ou pelo urbanismo. Por exemplo, nossa, ao longo da faculdade eu sentia muito mais prazer em ter aulas de urbanismo. E aí a prova aqui no urbano fica super feliz. Não, mas sério, falando sério, assim, eu tinha uma afinidade com o urbanismo, então eu posso ir para esse lado. Prof, mas aí eu não tenho exatamente um tema ainda. Tudo bem, mas a metade daquelas opções que a gente vai ver de temas, você já elimina. Então, é sim uma boa forma de começar funilando a tua temática, tá? E aí depois, dentro disso, você pode achar uma situação de oportunidade, você pode ter uma visão de um problema, porque você já pegou e tirou metade das opções, né? Então, não, eu nunca curti muito urbano, acho que é muito trabalhoso e tal, não sabia lidar direito com isso. Não, então eu vou pro arquitetônico. E aí você também já elimina as temáticas de urbano e tá tudo bem, e aí a gente vai dar um passo adiante para a escolha da temática. E aí aqui, essa quinta, né, opção, que é a visão de mercado de trabalho.
Então, isso aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque não é tão simples. Eu quero trabalhar com arquitetura de interiores, então eu vou propor algo no ramo de interiores. Não dá muito certo, porque aqui a gente tem que... a parte de interiores não é um enfoque, é um complemento do nosso projeto. O que acontece é que no TCC a gente tem que mostrar para os membros da banca que a gente está apto para entrar no mercado de trabalho. Isso significa que a gente está apto para as atribuições gerais do arquiteto, né? Que envolve ali a arquitetura, o projeto arquitetônico ou o projeto urbano, enfim. Então, a gente pode escolher uma dessas duas áreas para a nossa temática de TCC, mas a gente não pode afunilar. Então, por exemplo, mas eu tenho interesse pela arquitetura de interiores, ou eu tenho interesse em futuramente trabalhar só com paginação de piso. Não, infelizmente aqui a gente não tem como afunilar tanto na escolha desse tema nesse sentido, mas a gente pode sim começar olhando para o mercado de trabalho. Então, se por exemplo, você tem em mente que você quer trabalhar com arquitetura residencial, o que você pode entender disso? Que o teu tema ele pode sim abranger uma arquitetura residencial, só que como? Propondo uma casa-lar para idosos, né, uma casa de apoio a refugiados, uma casa de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, aqui entram N temas que você pode escolher já voltados para a arquitetura residencial. E aí, o que você elimina? Você elimina centro gastronômico, você elimina projetos urbanos, você elimina teatro, museu, enfim. Você elimina muitos temas porque você já está escolhendo, né, a tua futura e possível área de atuação no mercado de trabalho. Só que ainda a gente tem que envolver um tema um pouco maior. E aí, o que é legal? Que quando você chegar ali no mercado de trabalho, né, você já vai ter um certo conhecimento, porque você se aprofundou em termos de pesquisa científica nessa questão residencial mesmo, né? Então, como tem que ser, quais são os fatores da neurociência aplicada a uma arquitetura residencial, mais conhecido como neuroarquitetura, mas aí aplicada a essa temática de projeto. E você pode, inclusive, documentar o teu processo de TCC, tanto o TCC pesquisa quanto depois o TCC projeto, e ir colocando nas redes sociais como uma forma de mostrar o teu aprofundamento na área. Isso vai acontecer também se você escolher, por exemplo, eu quero trabalhar na área de restaurantes. Beleza, você pode escolher um centro gastronômico, você pode escolher um mercado municipal que está ali relacionado, um mercado do peixe, enfim. E aí você vai mostrar que essa já é uma oportunidade de você se aprofundar nisso, e mais do que isso, de mostrar a tua documentação aí ao longo do tempo, tá bom? Então, essas são as 5 formas principais aqui de se escolher uma temática, de se começar a definir. Tudo dominado sobre o tema? Olha, se não se preocupe, tá? Porque agora é a hora realmente de você parar para pensar, refletir, tem que estar com a mente descansada para conseguir entender tudo isso. Se for necessário rever essa aula mais uma vez, faça isso, debata com seus colegas sobre essa questão da temática, o que você aprendeu aqui, o que você trouxe de insight. E se você vai preferir um desses 5 caminhos ou vai fazer uma combinação desses caminhos para chegar num tema em específico para você, que seja ideal para você. Lembre-se também que é uma coisa que muitos colegas meus, hoje colegas de profissão, comentam, é sobre essa época da escolha do tema. Quem geralmente tem um pouquinho mais de dúvida acaba perguntando muito a opinião das outras pessoas. Só que cuidado, escolha com base naquilo que faz sentido para você e que é um caminho mais natural para você. Porque cada um tem o seu caminho e muitas vezes o seu colega, para ele é mais familiar, né, e é mais natural escolher de uma forma e para você não é tão familiar. Então, o que você tem que lembrar sempre, a primeira coisa é, eu vou dar as mãos para essa minha temática durante 1 ano. Será que 1 ano vai ser legal? Me aprofundar sobre isso, estudar bastante sobre isso e conseguir compartilhar sobre isso com outras pessoas? Ou será que é mais ou menos? Se for mais ou menos, então eu sugiro que você dê mais uma olhada e reveja um pouco. A gente já vai mostrar também alguns temas para você que podem te auxiliar muito nessa tomada de decisão, né? Então, para você se inspirar realmente. Mas antes, a gente vai para a próxima aula.